Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Estamos no 30º domingo do tempo comum, mais 4 domingos e chegaremos ao final do ano litúrgico com o 34º domingo, que é o domingo de Cristo Rei, também dia do cristão leigo e leiga, que é presidido pelo domingo do pobre, né? Dia mundial dos pobres. Enfim, estamos aí chegando ao final do ano litúrgico e concluindo nesse mês de outubro o mês das missões e o mês do Rosário, o mês mariano. Começamos com Nossa Senhora do Rosário, depois celebramos Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Nazaré. Ainda lembramos muito bem de Maria nesse mês de outubro, mas que a nossa missionariedade aconteça cada vez mais. Em algumas cidades ainda nós temos o segundo turno das eleições. A nossa mensagem dos bispos do Leste 1 aqui do Rio de Janeiro conclui o seguinte, foi para antes das eleições, mas estamos já no finalzinho. Ele fala assim justamente, né? As eleições municipais deste ano oferecem a todos nós a possibilidade de contribuirmos para a construção da comunhão e da amizade social. Por isso, cuidado. Das eleições não devem ficar legados de divisão e inimizade. Nossa fraternidade precisa que saia reforçada, pois em Cristo somos todos irmãos e irmãs. Esperamos que agora, no segundo turno, para algumas cidades que estão fazendo, e mesmo quem já passou pelo primeiro turno e já foi eleito, que não sobra inimizades nem divisões, somos todos irmãos e irmãs. Torcer para que quem ele foi eleito ou já se elegeu faça um bom trabalho, tanto na prefeitura como na Câmara dos Vereadores, e ao mesmo tempo possamos caminhar como irmãos e irmãs, que não nos dividamos, mas caminhamos juntos. E lembrar também que estamos também concluindo, né, a segunda etapa do Sínodo dos Bispos, sobre a sinodalidade, uma dimensão constitutiva da Igreja. As conclusões que estão chegando, nossos padres sinodais serão depois entregues ao Santo Padre para que ele possa utilizar para um futuro documento sobre isso, onde todos participam com responsabilidade da caminhada como igreja, como passo cada vez maior. Concluindo o mês de outubro, já olhamos para novembro, que além de concluir o ano litúrgico, vai começar justamente no próximo sábado com o dia de finados, lembrando justamente o mês de novembro com a rezando pelos falecidos, e no próximo domingo, em solenidade transferida do dia 1º para o domingo de Todos os Santos, então, para que nós possamos continuar refletindo e vendo bem a nossa responsabilidade de rezar pelos falecidos e caminharmos todos nós na santidade e na busca do Senhor. É sempre uma oportunidade, meus irmãos e irmãs, que nos reunimos em comunidade. Vamos à missa, participamos da missa dominical, ao menos dominical, pode também todos os dias, também que será muito bom. E pensamos que a palavra de Deus, viva, eficaz, mais penetrante, que uma espada de 2 gumes, faça em nós maravilhas, renove nossas vidas e nos faça saborear as coisas do alto, as coisas de Deus. A palavra de Deus desse 30º domingo do tempo comum, meus irmãos e irmãs, fala de tempos que se renovam. E nós temos necessidade disso, a gente caminhando para o jubileu de 2025, como peregrinos da esperança, neste ano da oração, somos chamados a ver nesse domingo uma oportunidade assim também, ou seja, de ver os tempos novos para aqueles que renascem do Senhor, renovam sua vida do Senhor. A leitura de Jeremias, a leitura primeira desse domingo, nos fala desse retorno do exílio, depois de tanto tempo. Exultai de alegria por Jacó, aclamai a primeira das nações, tocai, cantai e dizei, salva, Senhor, teu povo, o resto de Israel. E aí vem justamente o anúncio, eis que eu os trarei do país do norte, e os reunirei desde as extremidades da terra, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Há uma grande multidão dos que retornam. Chegarão entre lágrimas, e eu os receberei entre preces. Eu os conduzirei para as torrentes de água, por um caminho reto onde não tropeçarão, pois tornei-me um pai para Israel
Efraim é o meu primogênito. Ou seja, é uma palavra que nos fala desse recomeço. Depois do exílio vem as pessoas machucadas, feridas, mas que o Senhor com todo carinho retoma e retorna com poder para poder renovar a vida do seu povo. E o salmo de resposta, o Salmo 125, meus irmãos e irmãs, contempla isso. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Não é? Mudai nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam sementes entre lágrimas se farão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes. Cantando de alegria voltarão, carregando seus feixes. É para nós, meus irmãos e irmãs, essa certeza de que as coisas passam e o Senhor retoma e reconstrói as nossas vidas. E é nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que o Evangelho desse domingo vai colocar para nós também a ação de Jesus e a nossa atitude, para que nós experimentemos também essa reconstrução, essa transformação das nossas vidas na palavra do Evangelho. O Evangelho, segundo Marcos, meus irmãos e irmãs, está justamente ali, Jesus sai de Jericó, uma espécie de oásis no deserto, junto com os seus discípulos, uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando por ali, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Cego e mendigo, ouviu dizer que Cristo estava passando por ali. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Esse texto, meu irmão, meus irmãos e irmãs, é uma jaculatória, é uma súplica que os primeiros cristãos repetiam muitas vezes. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa consciência de que em Jesus Cristo realmente está a nossa vida, está realmente a nossa consolação. E aí, os discípulos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda, filho de Davi, tem piedade de mim. Haverá sempre a turma do deixa disso. Para que você rezar? Estamos no ano da oração. Para que você rezar? Não fica correndo, gritando. Mas aí, o que acontece? Jesus parou e disse, chamai-o. Eles o chamaram e disseram, coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa é uma outra palavra. A oração que nós dirigimos ao Senhor para que tenha piedade de nós, nos faz também assim, levanta-te que Ele te chama. Ele vai passar em nossa vida e vai nos chamar para estar com Ele. É bem, meus irmãos e irmãs, aquilo que nos liberta e nos salva daqueles que estão prostrados, cego e mendigo, sentado à beira do caminho. Temos, inclusive, um hino na liturgia das horas que fala isso. Senhor, eu sou cego à beira do caminho, eu também te quero ver. Eu sou cego à beira do caminho, eu te quero ver. E esse aspecto deve marcar a nossa vida, né? Buscar cada vez mais encontrar o Senhor e gritar, tem piedade de mim, Senhor. E continua, meus irmãos e irmãs, o cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. O manto tem um significado. Lembre-se que quando Elias foi deixar a herança para Eliseu, colocou o manto sobre ele. Ou seja, deixar a vida velha. Jogou o manto, jogou a vida para trás. Deu um pulo, levantou-se e foi até Jesus. Somos chamados a deixar o homem velho, a vida velha, levantar-nos e seguirmos até o Senhor Jesus Cristo.
Ele te chama, levanta-te. Deixemos a vida velha. O ir até Cristo, meus irmãos e irmãs, supõe também isso. Deixar a vida velha, deixar a nossa vida de pecado, de erro, para caminharmos numa vida nova. É essa consciência que temos que ter, né? Consequência de quem vai buscar o Senhor. Deixar a vida velha, o homem velho. E continua, meus irmãos e irmãs, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Óbvio, o cego respondeu: mestre, que eu veja, que eu enxergue. E é claro que aqui nós temos toda a questão batismal de enxergar a luz de Deus, de buscar o Senhor, né, de poder enxergar essa presença do Senhor na nossa própria história. Então a resposta de Jesus: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. E seguia Jesus pelo caminho. No começo, segue a Jesus não tinha o nome de cristão, só veio mais tarde, deram o nome de cristãos. Seguir pelo caminho significa passou a pertencer àqueles que seguiam a Jesus Cristo no caminho, na itinerância. Ou seja, a experiência de quem acreditou no filho de Davi para que tivesse piedade dele, que deixou a vida velha, se encontrou com o Senhor e passou a enxergar, passa a ser discípulo, passa a ser um seguidor de Jesus Cristo na própria vida, seguir Jesus pelo caminho. Meus irmãos e irmãs, é consequência lógica de quem faz uma experiência de Deus, seguir o Senhor, né, no dia a dia da nossa vida. Portanto, a leitura primeira, que nos fala da volta do exílio, da alegria de recomeçar, nós vemos que em Jesus Cristo está nosso retorno, a nossa vida, a nossa experiência de uma vida nova, caríssimos amigos e irmãos, de tal maneira que nós, seguindo a Cristo pelo caminho, experimentamos realmente deixar esse manto, essa vida velha para trás. Uma palavra muito bonita desse domingo, que último domingo de outubro, mês das missões, mês do Rosário, mês mariano, que nós somos chamados a buscar o Senhor e a ver essa nossa vida renovar-se cada vez mais. Do outro lado, meus irmãos e irmãs, a carta aos Hebreus nos fala do próprio Jesus e daqueles que são chamados a se consagrarem também como Jesus e com Jesus no sacerdócio ministerial. Todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens, é instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Tirado do meio dos homens, instituído a favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. Sabe ter compaixão dos que estão na ignorância ou no erro, porque ele mesmo está cercado de fraqueza, por isso deve oferecer sacrifícios, tanto pelos pecados do povo, quanto pelos seus próprios. Ninguém deve atribuir-se esta honra, senão que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo também Cristo não se atribui a si mesmo a honra de ser sumo sacerdote, mas foi aquele que lhe disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Ou tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Meus irmãos e irmãs, palavra de Deus desse final de semana para nós, último domingo das missões, do mês das missões, do mês do Rosário, e que nós temos a oportunidade de refletir sobre essa palavra, que nós também voltemos de nossos exílios, que nós nos alegremos por sermos cada vez mais reavivados, renovados, levantemo-nos do nosso homem velho, deixemos para trás cada vez mais as capas que nos oprimem, que nos fecham, e possamos pedir ao Senhor que eu possa enxergar, ver a minha vida, ver a graça de Deus em minha existência, que eu possa caminhar no caminho contigo cada vez mais e que isso possa preencher cada vez mais o meu coração, que necessita dessa presença e só tu podes preencher o meu coração sedento de vida e de paz. Que a palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, ilumine a nossa vida, console nosso coração e nos conduza numa caminhada cada vez mais renovada no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.